Ei, Enfer, seja bem-vindas a mais uma aula e vamos entender sobre as complicações associadas ao cateter venoso central de diálise. Vamos focar no cateter não tunelizado tipo Shiley, porque eu vou falar as complicações, os fatores de risco mais na frente e está relacionado ao não tunelizado de Shiley, tá bom? Quem nunca olhou para aquele acesso calibroso no pescoço do paciente e achou que era uma artéria? Pois é uma veia. A veia jugular interna direita é o local preferencial para o implante do cateter. Os outros locais são jugular interna esquerda, jugular externa direita e esquerda, subclávias e femoral. E como você vai saber onde está o acesso? Com exceção da femoral, que é fácil, você bate o olho e já sabe que está na femoral, tá ali, olhou na perna, tá na perna, é na femoral. Mas como você sabe se é a jugular interna, se é a jugular externa? Muitos pacientes você não consegue nem identificar se está na subclávia ou na jugular. Como que você vai saber disso? Perguntando. A enfermeira lá do centro cirúrgico, ela passa o plantão falando onde foi inserido o cateter no paciente. Se ninguém te passou, você enfermeiro, você técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, você vai ler. Você vai ler a evolução da enfermagem lá do centro cirúrgico ou você vai ler a evolução do médico lá do centro cirúrgico. E aqui eu trouxe uma foto para você ver por que a jugular interna direita é a preferida, é a preferencial. Olha só a grossura dessa jugular, dessa veia. Eu fiz ali, ó, um círculo azul para você ver que é a jugular interna e lá do outro lado eu fiz um círculo vermelho, jugular externa. Então olha só a diferença do calibre. Por isso que a jugular interna é a preferida, é a preferencial para passar um cateter venoso central. A inserção na veia jugular interna, que é a veia preferida, ela tem mais chances de infecção comparada à subclávia. Mas a subclávia não é recomendada pelo risco de estenose. E a inserção na via femoral? Bom, ela aumenta o risco de desenvolver infecção em mais de 10 vezes. E agora, qual é o melhor local para implantar o cateter venoso central? Bom, o melhor local é onde vai salvar a vida do paciente. O médico vai avaliar o risco-benefício e muitas vezes a inserção do cateter é na veia femoral, porque é lá que o paciente vai ser salvo. Os fatores relacionados às complicações com acesso central para hemodiálise é a hipertensão arterial, a diabetes e a hipoalbuminemia, que em outro vídeo a gente fala sobre a albumina. A presença de hipertensão e diabetes aumenta o risco de desenvolver infecção. A presença de várias comorbidades é comum entre os pacientes da hemodiálise. Então, você vai encontrar os pacientes dislipidêmicos, que é o colesterol elevado, com doença arterial coronariana, que é quando as artérias são entupidas por placas de gordura, pacientes com doença vascular, como varizes e pé diabético. E quando estas estão associadas à presença de uma nutrição inadequada, a uremia, que é a ureia no sangue, e deficiência imunológica, ela constitui um fator de risco importante para a infecção. Aí você tem os pacientes que estão na UTI, unidade de terapia intensiva, que eles apresentam maiores chances de desenvolver infecções, levando em consideração o tempo do cateter central e a doença crônica pré-existente da pele. O que tem a ver a pele? A doença da pele, ela causa uma barreira cutânea comprometida, e isso facilita a entrada de micro-organismos no corpo do paciente. Então, se ele tem uma doença pré-existente da pele, é importante você saber. Vamos repassar? Paciente dialítico que tem diabetes e pressão alta tem um risco de infecção. Eu coloquei um maisinho só para ficar didático, tá? Aí o paciente que tem diabetes, pressão alta e mais alguma outra comorbidade aumenta o risco de infecção. Ele tem diabetes, pressão alta, outra comorbidade e está na UTI, aumenta mais o risco de infecção. Ele tem pressão alta, diabetes, outra comorbidade, está na UTI e está com cateter central não tunelizado há mais de 30 dias, aumenta ainda mais o risco de infecção. Se ele tem tudo isso e ainda assim tem uma doença de pele pré-existente, aumenta ainda mais o risco de infecção. E o que a enfermagem faz com essa informação?
previne o risco de infecção. Como? Lavagem das mãos corretamente. Gente, se você entrou na enfermagem, se você está na área da saúde, principalmente enfermagem, faça da lavagem das mãos correta, na técnica, algo corriqueiro, algo normal. E como você faz isso? Lavando as mãos na técnica, na sua casa. Ah, você vai para uma festa, lava as mãos na técnica, na festa. Para que isso seja algo normal, algo corriqueiro, algo que você faz assim tranquilamente. Porque uma das coisas que é mais cobrado para a enfermagem é a lavagem das mãos corretamente. Então faça isso ser normal para você. Então faça isso na sua casa, numa festa, num churrasco, para ficar mais fácil, tá bom? A troca do curativo no tempo previsto. E por que que a gente tem que falar isso? Às vezes a gente fala, puxa, o plantão da manhã era para ter trocado e não trocou, também não vou trocar. Ah, era para o plantão noturno trocar e não trocou, eu também não vou trocar. Então a gente perde o tempo da troca do curativo, porque o colega do plantão anterior aconteceu, sabe-se lá o que, mas ele não trocou. Então troca e depois você fala com a enfermeira do outro plantão para poder, né, alinhar ali as atividades de cada plantão. Observar sinais de infecção, como hiperemia, dor e calor local. Datar o tempo que o cateter foi inserido no paciente. Então, você vai colocar dia 1 do cateter na jugular direita, dia 2 do cateter na jugular direita, dia 3 do cateter na jugular direita. E por quê? Porque você precisa estar atento ao tempo. Vamos considerar que esse paciente está com um cateter de Chaille não tunelizado e só pode ficar 30 dias. Se você percebeu que já tem 35 dias que aquele cateter está no paciente, o médico foi avisado? O cirurgião foi avisado? O médico do paciente foi avisado? A enfermeira foi avisada? Porque, gente, tempo é muito relativo, principalmente para quem trabalha na enfermagem. Se hoje é domingo, a gente acha que é segunda, se é terça, a gente sabe, acha que é quinta. Então, marque o tempo do cateter que foi inserido no paciente, para que você coloque na sua evolução, na sua anotação, que o médico foi comunicado, que ele te deu uma previsão de retirar ou trocar aquele cateter e que você está atenta nesse quesito por conta da infecção que o paciente está correndo o risco de ter essa infecção, tá bom? E tudo isso porque ninguém faz nada sozinho. E ninguém lembra de tudo. O paciente precisa da equipe multiprofissional para ter o melhor tratamento com o menor risco de infecção. Então, eu espero ter ajudado. Se inscreva no canal, ajude a crescer esse canal de enfermagem, de conteúdo, de saúde. E eu te espero na próxima aula. Até mais.